uma das coisas favoritas que eu gosto de fazer é ir para museu, né? Porque sempre ao final, e eu vou com a minha esposa, ela também ama, sempre ao final a gente tem uma conversa de que, assim, Deus, ele não só ele está no início da história, como ele também está presente na história, né? Até os dias atuais. Então, a arte, e aí falando de uma forma mais geral, ela também é dessa forma, né? E para mim, como artista, ainda buscando a minha voz, sempre muda, porque as influências mudam. Apesar de eu já ter o registro, né? Se a gente veio do lado, observar o lado técnico, muita coisa mudou do que eu já fazia, né? Desde a época que eu saí daqui até hoje, mudou algumas coisas, né? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Wilson Moura, estamos aqui para mais um episódio do Com a Palavra Podcast, o episódio 65. E hoje vai ser um dia especial e está de volta, não só por causa do nosso convidado, que está aqui, daqui a pouco vocês vão saber, você que já viu a capa aí do vídeo já sabe, mas porque o Rodrigão está aqui, o Ferinha, faz algum tempo, né, Fera? Rapaz, a gente tava conversando aqui nos bastidores 2 meses mesmo, senhor? Rapaz, só olhando né? lá no canal pra ver quando foi o último episódio. Mas eu sei que o Fera, ele não tem frequentado muito nada aqui não, ele tem sido meio ausente. Mas estamos aí de volta, galera. Pode ter certeza que eu vou estar aqui. É um projeto que Deus colocou no nosso coração, como a gente orou aqui antes de começar. Estamos aí. Você já me conhece, né? Meu nome é Rodrigo Rodrigues, é o trava-língua, né? Trava-língua. Mas estamos aí, de volta, né? Firme e forte. A volta dos que não foram, como é? Sei não. Mas hoje a gente vai conversar aqui um papo muito legal. Um papo que atravessa fronteiras, né? O último episódio, o penúltimo episódio, a gente conversou com os irmãos lá de Fortaleza, da IBC, Igreja Batista Central de Fortaleza, o Daniel e a Gleice. Nossa primeira gravação remota, né? Mas hoje temos aqui um convidado, não é o primeiro internacional, porque já veio aqui o missionário lá do Peru, né? O Salomão. Isso. Não é nosso primeiro convidado que vem de fora, mas o nosso irmão que está aqui, um irmão muito querido por nós, o cara aqui que a gente conviveu um tempo, aprendeu muito com ele, e hoje ele vai estar aqui falando um pouquinho sobre a sua arte, que é inconfundível, né? Eu tava conversando com a Aline, com a minha esposa, que, rapaz, você vê um desenho, se for uns traços ali de sal, você fala, não, o cara já identifica, sal, né? Já identifica. É muito característico, né? Não é genérico, é algo que Deus deu a ele ali especificamente. E ele vai falar aqui um pouquinho com a gente. Saulo hoje está morando nos Estados Unidos, né? Constituiu família lá, vamos conversar sobre isso também aqui ao longo do episódio. Vai ter muita conversa legal. E desde já eu quero pedir a você que está aí assistindo, que você que assiste aqui Com a Palavra e não se inscreveu ainda, meu irmão, ajuda a gente. Se inscreve aí, sabe? Comenta alguma coisa, compartilha, nos ajude a crescer. Nosso crescimento aqui tem sido orgânico e você é parte fundamental disso. E eu sempre falo aqui quando a gente grava, não custa nada, não cai o dedo, não dói. Não é isso? Curtir não dói, não vai lhe machucar, não vai ficar mais caro, a sua internet vai ser o mesmo preço. Então faz esse favor aí, se inscreve no nosso canal, curte aí, comenta e compartilha para ajudar a gente. Mas, fala, Rodrigo, pode falar. Eu ia falar que o objetivo dessas ações aí de se inscrever, dar o like, é mais para que o vídeo atinja mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas com nossos episódios daqui. Então, eu tenho certeza que você que está assistindo aí vai ser abençoado. Então, é uma forma de você abençoar outras pessoas também. Compartilha. Confia, já curte logo agora no início. Tenho certeza que você vai esquecer. Aperta o like logo para não esquecer. Mas vamos conversar aqui com o nosso amigo Saulo. Eu queria, antes que você se apresentasse, já que você é ilustrador, né, Saulo? Ilustrador. Se você tivesse 30 segundos apenas para desenhar o que mais define a sua jornada, o que sairia nesse desenho? Boa noite. Obrigado por ter me convidado. É uma honra estar aqui. Obrigado mesmo. A honra é nossa, rapaz. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que... Sabe aquele livro O Peregrino, do John Bunyan? Conheço. Eu acho que seria uma versão ilustrada minha
daquele personagem. Sim, massa. Eu acho que os altos e baixos, os desafios, as vitórias, mas com um alvo em mente, um objetivo, eu acho que seria essa a ilustração. Claro que tem sempre um desafio da gente colocar tudo numa imagem, né? E aí eu escolheria alguns elementos. Acho que um cacto, aí um avião, talvez de uma forma mais assim engenhosa, sabe? Tipo, Eu sei, você Tipo, tá querendo criatividade, né? Ó, Quem é criativo deixa pra eu explicar um descrever... negócio aqui. Deixa eu explicar um negócio aqui. Se escapar alguma coisa em inglês, se o meu cérebro der um Certo, um pane, glitch assim, o editor coloca a porque eu- legenda. não é porque eu tô me achando, não, viu? É porque, assim, a imersão, ela faz isso com a pessoa. Ela, tipo, muda a sua forma de pensar, mas também muda a linguagem, né? Sim. É tanto que quando eu tô falando com os amigos, aí eles, tu tá se achando... Não, não é isso, não. É porque às vezes a palavra vem e Mas o vem em é bem inglês, mais né? rápido, entendeu? Vem a Então, palavra no inglês, não vem no português, né? infelizmente, eu não tenho contato com brasileiro lá. E aí, minha esposa fala inglês. Meus amigos, o pastor, a igreja, é tudo em inglês, então fica difícil, né? Então, Mas se escapar alguma coisa, não é Tá imerso ali na cultura, né? demais. Então, assim, aí é como eu falei antes, né, da gente começar. Eu fico, às vezes, procurando as palavras aí, parece que eu tô tendo um aneurisma, sabe? Caraca, como que é Mas- mesmo essa palavra em português? Não. Caçando, né? Mas não é nada de vaidade, não. É só porque eu fico procurando, às vezes. Isso acontece muito com meus amigos que vão pra lá também. Passa um tempão e quando volta aí fica perdido, assim, sabe? Mas eu colocaria um alvo no final, assim, da ilustração. O personagem peregrino e toda aquela jornada que ele passa, né? A decepção, as alegrias, né? Os pequenos desafios ali da vida. E é isso. Eu acho que seria Massa, numa versão Saulo, né? De Massa. criar o personagem. massa. Legal, legal. Então hoje tá com a gente aqui o Saulo Nate. Como se fosse leite, mas Leite, mas com N. É até uma oportunidade. Eu sei que ele explicou aqui pra gente nos bastidores, mas é uma oportunidade de ele explicar porque com certeza vai ter gente que conhece ele das antigas aqui, que vai estar assistindo aí o podcast, né? O vídeo. E aí ele pode Só foi explicar. mudar de país e mudar o nome. Aí você é bom que explique pra galera. Não. Já começa explicando, já é uma história Não. interessante. né? Então, quando eu casei, eu queria manter o nome, né? Só que, assim, os formulários dos Estados Unidos, eles têm 3 slots que chamam, né? 3 espaços. Que é o primeiro nome, o nome do meio e o último nome. E todos os americanos, tudo é assim lá, né? Os mexicanos também eles lidam muito com isso Com essa também. dificuldade porque também. É a mesma correlação de cultura, né? Com relação ao nome. O nome do pai, o nome da mãe. E aí criam um outro nome. E aí, assim, eu tenho 4 ou 5 nomes, que é Saulo... O povo vai pesquisar agora. Mas eu vou falar Saulo, Jonathan, M, Pronto. do N. Pronto. Então é 4 nomes aí, né? E aí, assim, pra encaixar isso aí nos formulários é muito difícil. E dá problema, pode atrasar documento, pode atrasar papelada. Então, assim, a minha esposa falou, tem a opção que você pode mudar o nome. Sim. E aí você fica com o nome oficial americano e o seu nome brasileiro permanece, né? Sim, sim. Aí eu vou fazer isso, então. Aí eu pensando que nome eu vou colocar, porque eu não vou colocar sei lá, um Scott no meu nome, né? Acho muito pai isso aí. Aí eu pensando, cara, Saulo Piper. Saulo, Um sobrenome americano, assim, né? Não vai Saulo botar... Baker. Imagina que coisa ridícula. Mas aí eu pensando, aí o Jonathan, lá, eles abreviam como Nate. E aí, eu pensando, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse Nate e vou jogar no meio eu vou manter o Jonathan, né? E vou jogar no meio ali do nome e vai ficar Saulo, Nate, Jonathan. Então, acho que funcionou. E aí, como eu já tava meio que mudando, assim, de rumo, né? No caso do empreendedorismo, né? Eu pensei, não, eu tô entrando em uma nova área aqui. E é uma oportunidade de ter um nome que vai soar não tão estranho para eles, né? Sim. E aí ficou Saulo Nate. E aí se pronuncia Nate como se fosse
late, mas com N, né? Entendi. O Fica mais Saulo, fácil. o Saulo tem alguma transliteração para o inglês? Tem algum Tem. correlato? assim? Saulo? É? Tem. É tanto que eles também têm dificuldade de falar Saulo lá. E aí, quando eu me apresento, pra encurtar a história, né? Eu me apresento como... meu nome é Saulo, mas você pode me chamar de Saul. Que é S-A-U-L. Tipo Saul, Better- nosso Saul better- aqui, só que a pronúncia Better fica Call diferente. Saul. E o Better engraçado Call- é que o rei Saul e Saulo são o mesmo nome lá, que é Saul. sim. Então eu me apresento como Saul e É só Saul o mesmo Nate. da série? É. Saul, É o mesmo da série Better Call... Better Call Saul. Saul, É até uma piada, é um teste que eu faço. Porque assim, tem Saul e Saul, que no caso é S-A-L. E aí, tipo, aí eles perguntam, é Saul ou Saul? Aí eu falo, não, é Saul. Tipo, Better Call Saul, do show, né? Da série. Da série. Do show, ó. Que Esse já série é show TV, lá, TV né? show. É. Mas, meu irmão, vamos começar a nossa conversa hoje. Hoje tem muita coisa para conversar aqui. Nosso roteiro tá bem extenso. Mas a gente vai conseguir bater aqui o mais importante. Eu fiz um TCC aqui, né? Mas vamos lá. Para você que está nos acompanhando aí, você que já conhece a história do Saulo, bem, você que não conhece vai conhecer hoje. E eu queria começar... A gente pincelou rapidamente ali com relação a você ser ilustrador e tudo. Isso aqui a gente vai conversando ao longo do encontro. Mas eu sei que isso... Com certeza, pelo menos eu acho, com certeza não, eu acho que isso começou como um hobby. A questão de desenhar, de ilustrar, né? Nicolas gosta de desenhar, ontem mesmo ele estava fazendo uns desenhos, Nicolas, meu filho, para quem não conhece. Mas quando foi que para você, Saulo, o desenho deixou de ser ali um hobby, deixou de ser uma brincadeira, Agora e ficou isso sério, passou né? a virar profissão e virar missão? Como é que foi isso? Legal. Então, antes, a arte sempre esteve presente, né, na minha vida. Quando eu era criança, isso até é uma piada na família, que assim, meu pai trazia papéis de onde ele trabalhava e eu ficava desenhando e criando histórias. Tipo... Quadrinho, tipo quadrinho? Assim, não, era criando histórias em tempo real, tipo... Eu fazia um personagem, tipo, jogando uma pedra aqui, e aí, do outro lado da folha, eu já fazia o outro personagem em cima da pedra, entendeu? Então, e não só isso, eu ficava narrando a história, Sim. tanto que todo mundo na família pensava, rapaz, eu acho que esse menino tem um parafuso a menos. Entendi. Porque eu deitava no chão, meu irmão. Até hoje penso. Ficava Hã? Até hoje penso, não. Ah, hoje não, né? Porque é diferente, né? Eles entendem agora o que a loucura do artista, né? A loucura do artista. E aí, eu deitava no chão, velho, e passava. Não via a hora passar. Tanto que meu pai e minha mãe, eles mandavam eu dormir, pô, porque passava a hora e eu ficava lá, horas e horas desenhando. E aí, isso, apesar de que tenha esse lado, né, cômico, mas... Quando meus pais viam o final, né? Quando meus irmãos viam, assim, o que estava acontecendo ali, eles ficavam... Isso aqui é muito legal, entendeu? Só que, assim, aqui, né? Não tinha como... Ainda mais na época que não tinha internet, não tinha nada. Tipo, como é que a gente vai colocar, né? Expor isso? E as opções que tinham era... A gente fazia trabalhos na igreja, que envolvia com arte, né? A primeira igreja que a gente congregou, eu lembro que a professora da salinha, né? Que ainda fala salinha. A professora, ela pediu para mim fazer desenhos dos evangelhos, né? E eu lembro disso que, assim, marcou digamos, eu gosto de fazer arte, mas eu não me identificava como artista, entendeu? Mas aí, respondendo a sua pergunta, quando isso passou a ser uma missão, foi quando eu entendi que eu sou responsável por uma mensagem. Passar uma mensagem, né? Sim. E isso foi já na minha fase adulta. Porque até então, como morando aqui, eu não via possibilidades de que, assim, os meus personagens, as histórias que eu criava, poderiam, primeiro, trazer comida para a mesa, renda, né? E segundo, viver disso como se fosse um projeto de vida mesmo, né? Mas aí, assim, foi passando o tempo e eu entendi, olha, independente disso ser remunerado ou não, de ser profissional ou não, eu acho que tem uma mensagem aí, né? Porque a arte, ela tem uma mensagem. Tem até um livro
que ele é bacana, é pequenininho, dá pra ler em 1 a 2 semanas, que é A Arte Não Precisa de Justificativa, Já que é o ouvi falar, do, já. é muito bom, que é do Huckmarker. Não li, mas já ouvi falar. Cara, é sensacional. Isso foi até um momento de eureka, assim, pra mim, porque eu tive uma crise nessa minha jornada como artista, né? Que, assim, eu pensava que toda a arte que eu faço precisava ser envolvendo o nome de Jesus. Cristã, entre aspas. Arte cristã, exato. Sim. E aí eu tive essa crise, e aí esse livro, ele simplesmente, assim, abriu a minha mente de um jeito que eu pensei, cara, a arte, por si só, ela já glorifica o nome do Senhor, entendeu? Aquilo que é belo, né? Aquilo que é bom, né? Exato. O processo de criar já exalta o nome dele. Então, assim, quando eu li uma parte do livro que fala assim, se os cristãos tivessem investido no rock, na época que o rock estava Bombando. saindo da... Anos 80, Isso, né? anos 80, ali já nos anos 70, do finalzinho dos anos 70, cara, o cristianismo, ele teria um impacto muito maior, entendeu? Mas o que aconteceu foi demonizado, né? Isso aí não é música que a gente escuta. Deixa isso daqui pra. Vamos deixar o rock pra Satanás. Exato. Toma esse ritmo aí pra você. Mas a gente sabe que todos os ritmos são usados pra glorificar a Deus. Exato. Apenas enfim, a religiosidade faz com que a galera deixe de lado, né, alguns ritmos. Acontece muito com hip hop também, né? Então, assim, a gente não tá falando de música, mas é um exemplo, né? Arte, né? Que a arte, ela por si só, ela já glorifica o nome do Senhor. Claro que tem algumas nuances aí que a gente precisa considerar, né? Tem artes que não fazem o contrário, né? Elas não... E aí a gente entra no campo de que, assim, eu como cristão, eu não consumo, eu não faço esse tipo de conteúdo porque não faz parte dos meus princípios, né? Mas tudo como no mundo, né? Se há coisas boas, também existe o lado... Reter o que é bom, né? Reter o que é bom. Mas aí, Saulo, qual foi o momento, assim, que você disse que esse livro lhe ajudou, né, a despertar para essa questão de não fazer só arte cristã, vamos dizer assim. Não tinha que ter Cristo, não tinha que ter, tipo assim, alguma coisa relacionada à fé. Mas... Não que eu não faça, entendeu? Sim. Inclusive, eu acho que pra mim é um momento muito especial quando eu faço arte cristã, porque eu consigo colocar minha devoção no papel. Então, eu tiro da... Por exemplo, se tá muito comum fazer personagens, digamos, de guerra, então aquilo ali pra mim se torna trabalho, né? Se eu tiro um tempo pra fazer uma arte diferente daquilo, que no caso seria arte cristã, pra mim é mais especial, entendeu? Entendi. Desculpa, pode... Não, tranquilo, irmão. Mas aí, quando foi que assim você percebeu assim que Deus estava lhe colocando, não, Saulo, além dessa arte, vai trazer o seu sustento, né? Como você falou, que você não imaginava que isso era possível, mas que em algum momento você percebeu que era. Mas quando foi assim também que você percebeu, rapaz, além de isso aqui trazer o sustento, também isso aqui vai ser uma forma de ministério também para mim. Também, isso também, nos momentos certos, no contexto certo, vai ser uma forma de também ser usado por Deus. Eu posso emendar, fazer uma pergunta de uma vez só? Porque eu acho que Saulo, ele estudava, mesma época que eu fazia engenharia, ele fazia um curso lá na UFRN. Fazia publicidade e propaganda. Aí também faz parte da pergunta, né? Isso. Como é que foi isso, né? Que virou... Isso vai ser um ministério na minha vida e nesse meio tempo aí de você, enfim, sair da publicidade e se dedicar apenas na arte, assim. Entendeu? Como é que Interessante. foi? Eu entrei na publicidade pensando em ter mais contato com a arte. Porque na publicidade tem um setor que se chama direção de arte, que é quando você toma conta das ilustrações, até do design gráfico, de como a peça ela vai, a campanha ou a peça ela vai sair visualmente. Então eu pensei assim, como não tem muita alternativa para mim aqui, Natal, Parnamirim, né, e viver disso, Sim. Eu vou entrar na publicidade, que é um canal que eu vou conseguir fazer a minha carreira profissional, mas ao mesmo tempo eu vou trabalhar com arte. Então foi uma opção que eu vi e de certa forma funcionou, porque depois, quando eu estava prestes ali a terminar, eu trabalhei no ministério, né, vocês conhecem,
E aí eu era integral fazendo essa questão da direção de arte, né? Mas ainda assim não era, apesar de ser um ministério integral, não era o que o Senhor estava me chamando, né? Sim. E aí eu também sempre, assim, isso foi durante a adolescência, eu sempre tive uma coceirinha com o lado empreendedor, né? Então... Foi o que chamou, né? Isso. E aí, quais foram os... No começo, assim, no seu início lá, você passou mesmo a trabalhar com arte mesmo ali, quais foram as maiores barreiras do início, assim, as dificuldades internas, externas, como foi assim... Você pode lembrar assim, rapaz, transpor isso aqui foi complicado, marcou assim. Rapaz, interna tem algumas ainda aí pra resolver. Porque acho que a primeira barreira que você encontrou, eu imagino, é o que você acabou de dizer agora, que é com relação às fronteiras, né? Você viu que viver da arte aqui no estado era muito complicado. Isso. E aí você teve que ver um curso que você poderia trabalhar a arte nesse curso e seguir carreira aqui, né? Mas com certeza teve outras barreiras, né? Que você... Sim, sim. Apesar de, né, ter essa roupagem de artista, né? Mas eu gosto de planejar as coisas que eu faço antes de executá-las, né? E assim, isso não foi da noite pro dia, isso aí demorou um tempinho aí. Tive que aprender na marra a fazer essas coisas. Mas assim, basicamente, eu pensei, olha, eu não vou conseguir trabalhar com animação ou com ilustração aqui, casando, né? Eu já falava inglês, então assim... E eu não queria ir para os Estados Unidos, esse é um detalhe importante. Eu não queria ir para os Estados Unidos, porque eu pensei, eu vou ficar muito distante, eu vou perder as raízes, Sim, que graças a Deus não perdi. Muito pelo contrário, a gente vai falar disso depois. Mas eu não queria ir para os Estados Unidos, e aí, conversando com a Darren, né, que é a minha esposa, a gente pensou, ó, você vem para cá, mas aí o que a gente vai fazer, né? Eu vou continuar na publicidade, que eu já não estava feliz, né? E aí a gente orou bastante e a gente decidiu. Por enquanto, né? É como aquela história, né? Por enquanto o Senhor vai te levar para esse lugar. Depois a gente vê o que ele tem a dizer. E assim, para iniciar um negócio também foi importante, porque eu já estava com muita demanda de fora do exterior e assim, o povo pensa que as portas se abriram quando eu fui para os Estados Unidos. Na verdade, não, eu já estava trabalhando com clientes de fora aqui, né? Mas mesmo assim, ainda tinha uma dificuldade de fazer o networking, porque eu não conseguia ir para as convenções, eu não conseguia ir para conferência, né? Então, assim, até dificulta um pouco a mais, localidade. É o que nem a gente fala aqui, que aqui no Brasil, para você estar, digamos assim, com network apurado, você tem que ir para São Paulo da vida, para uma grande cidade, que é ali naquele lugar onde faz as conexões. E para a arte, o lugar onde se faz as conexões é Claro United que a States of internet, America. ela encurtou muito esse caminho, né? Porque hoje no LinkedIn você consegue ter conexões com pessoas do outro lado do mundo e, assim, ajudou bastante. Mas ainda assim precisa daquele aperto de mão firme, você olhar no olho, dar o tapinha nas costas, entendeu? Então, ainda precisa, né? E aí, pensando bem, a gente... Olha, eu acho que é melhor começar lá, né? As condições são mais favoráveis, o vento está mais favorável lá, né? Então... E por enquanto, tá se mantendo, né? Eu não falei, mas a gente fundou o estúdio em 2022, né? Como eu falei, tava tendo uma demanda muito alta. E aí eu tinha amigos que estavam querendo pegar trabalho. Eu pensei, cara, vamos fazer o seguinte: vamos começar isso aqui e tá dando certo, né? O Senhor tem abençoado. E Eu não sei se a gente vai falar mais na frente do roteiro com relação ao estúdio dele, ou ele já pode falar. Não, a gente chega Vai já. chegar, né? Porque eu tô já- ansioso. Rodrigo tá ansioso, tá ansioso. Vamos falar sobre essa parte da sua transição, já que a gente já tocou bem nesse assunto. Como foi a sua transição, assim, para os Estados Unidos? Eu sei que você já deu a pincelada, mas, assim, como foi vencer essa barreira, né? Acho que, eu não sei, é porque é uma coisa muito, muito
pessoal, assim, mas se você puder passar bem por cima, como foi que você conheceu a sua esposa? É pessoal demais, assim, eu acho que não é- vou entrar em detalhe, não, mas eu Não, acho tudo que bem. Não, você fazer uma não, posso pergunta. falar. como foi, né? Você Porque fazer uma e- pergunta dessa. Isso é importante, porque isso levou você inadmissível. pra lá, né? Até porque tem muita gente que tem curiosidade, né? É. Saulo tava aqui do nada, já casou. Do nada, Não, do nada, né? Mas foi durante o período de 2019 e 2020, que foi quando teve o Covid, né? Sim, né? Todo mundo sumiu, né? Então, verdade. como é que você faz? Todo mundo intocado. Como é que você explica, né? Mas enfim, eu conheci a esposa em 2019, abril de 2019, numa missão na Bahia, lá no interior da Bahia. Eu não sabia mesmo. E aí ela tava junto com um grupo de missionários e eu tava trabalhando com aquela questão das câmeras e tal, e fazendo operando, né, a mídia. E aí a gente se conheceu, ficamos amigos, né? E sabe como é que é, né? Aí vai desenvolvendo mais conversa, e aí foi aprofundando. E aí foi quando ela teve que ir embora, né? E aí deu aquela dorzinha no coração. Sim. Nela também, né? E aí a gente começou a conversar à distância e tal. E aí ela veio de novo. Um detalhe importante que é um fato curioso. Ela veio para Natal em 2014 para a Copa do Mundo fazer missões também. Só que a gente nunca Sim. se conheceu. Então ela já tinha vindo para Natal, veio fazer dar um suporte para um ministério que trabalhava com as prostitutas e tal, para tirar essas pessoas dessa vida, né? Então ela veio com a intenção de dar esse suporte e veio para a Copa também assistir o jogo dos Estados Unidos e acho que foi Estados Unidos e Gana, se eu não me engano. Que foi aqui na área teve das jogos duas, né? Foi. aí, Que foi. E a gente nunca se trombou, né? Engraçado. Mas enfim, aí nessa segunda vez, e ela ia pra China. E aí parece que teve um negócio lá, o governo bloqueou. E aí ela veio pro Brasil. A gente se conheceu, passou um tempo, ela voltou em outubro, conheceu minha família, apresentei todo mundo e a gente... Eu acho que foi nessa vinda que ela foi lá na igreja, né? Acho que você foi. levou, Foi, né? foi. Você Foi. levou ela lá na Eu igreja. apresentei pra muita gente lá. E aí, depois disso, veio o Covid. E aí foi difícil, porque assim, a gente teve que testar mesmo o relacionamento, se era de verdade, né? Se era real. E era. Assim, a gente conversava todo dia, orávamos juntos, a gente tinha esse relacionamento, a gente criou essa intimidade à distância, né? Que eu considero que foi saudável, porque a gente teve a oportunidade de se conhecer antes de ter o contato físico, essas coisas, né? Sim, sim. Então, acho que isso foi uma bênção no nosso relacionamento. Eu acho que se você é cristão, isso ajuda, né? Porque confirma que você precisa ter esse tempo antes para conhecer a pessoa, quais são as coisas que você, né, não gostaria de ter no relacionamento. Então, assim, foi bom, foi uma bênção isso pra gente, né? Legal, legal. Aí, nesse processo da transição, Saulo, o que mais te chocou e o que mais te encantou? Agora já fala assim, né? Depois, né? Acho que a gente casou, você deve ter ido lá, depois se casou, quando você decidiu mudar, você foi pra lá, aquilo que você falou antes. Então, quando você passou a viver lá, o que mais, assim, semelhantemente a antes, né? As dificuldades e as coisas legais, assim. Porque acho que quando chega num lugar novo, tem aquela coisa da novidade, né? Que é bom isso, mas em compensação tem aqueles choques culturais, tem toda essa porque questão, assim. as pessoas às vezes pensam que tudo é mil maravilhas, né? Não. Só vê o lado bom, lá tudo bom. Mas aí Frio, tem não sei onde é que é, qual a região que você tá lá, mano? Eu tô na Filadélfia, Filadélfia. a cidade do Rock Balboa. Sim. Eu sou péssimo em geografia americana. Filadélfia? Filadélfia é no parte leste. do Leste, né? 1 hora de Nova York. Então dá pra ir dirigindo. Então aí, como foi a sua adaptação lá? Rapaz, eu não vou mentir que foi difícil. Não, porque assim, eu já viajava, né? Antes de conhecê-la, eu já viajava sozinho, já batia perna. Então, assim, pra mim, o começo foi assim, é diferente. Mas isso aqui é
outro país, né? Então eu já fui com a mentalidade de que, assim, não é o Brasil. A minha expectativa é de que, assim, as coisas não vão ser parecidas, né? Culturas Mas, claro, diferentes, né? Culturas diferentes. né? como ninguém é de ferro, né? Muita coisa que eu trazia da minha cultura, né? Ainda mais com um bom nordestino, nascido em Açu. Algumas coisas foi muito difícil pra mim, porque, assim, nós aqui, nós abraçamos, a gente conhece a pessoa no primeiro dia, já tá abraçando, né? Já tá tendo aquela... Pra mim, isso foi muito difícil, especialmente em Minnesota, que o pessoal é mais frio, assim, né? E aí o pessoal te conhece mal, aperta a sua mão. Meu amigo, bem que você falou, negócio de apertar a mão. Veio uma canadense, eu trabalho no colégio, que é de franquia canadense. Aí a canadense, a treinadora canadense, fala que eu sou o handshake guy. Porque eu sempre vou querer apertar a mão. E eles não têm essa prática, né? Como você disse, de apertar a mão, né? Apertar a mão contato físico. é mais... pode, assim, é mais formal, né? Mas abraçar... Jamais, né? Jamais. A primeira vez, assim... Mas tem uns americanos que eles parece que não nasceram lá, pô. Porque eles já vão avisando já. Olha, eu sou... eles falam assim, né? I'm a hugger. Tipo, eu gosto de abraçar, entendeu? Sim. Então, já... Tem uns que vêm com uma codificação diferente, entendeu? Então... ele já fala assim... você é brasileiro? Não se preocupe que... Contato físico tá ok, né? Então, no começo eu tinha essa questão de dizer, né, que eu era do Brasil e se eu tocasse no ombro, falasse tocando assim, tipo, né? É por conta dos trejeitos. Mas ao passar do tempo a pessoa vai mudando isso também. É incrível. Tem um negócio que eles têm que é private space, que é o espaço privado. Eu não sabia o que era isso até eu chegar lá, tá no supermercado, não tem ninguém na fileira, assim, pra olhar os produtos, né? Tipo, tô olhando assim, vamos supor, estrado de tomates, né? Aí eu tô a uma certa distância, a pessoa, ela passa, aí ela pede desculpa porque ela tá passando na sua frente. Tipo, ela nem tocou nem nada, ela pede desculpa porque passou na sua frente. Ou seja, ela passou no seu espaço privado ali, né? E pra mim, isso... Por que ela pediu desculpa? Tipo, até aquele momento em que você tá andando assim, você fica... vai pra esquerda, aí a pessoa vai pra esquerda ao mesmo tempo. Tipo, eles pedem desculpa por isso, né? E isso é o conceito de espaço privado, né? Legal. E aí até eu, hoje em dia, né, eu peço desculpa, eu peço licença, nem tocou na pessoa. Aí, primeira vez que eu voltei aqui, né? Rapaz, eu já tava acostumado com essa ideia de espaço privado. Imersão. Private space. E aí, quando eu cheguei no supermercado, a mulher entrou na minha frente assim, Isso é Brasil, isso é Brasil. Eu olhei assim, Tô de volta. Aí mudou, deu um clique, né? Mas... que pode. E aí, assim, eu falo até pra minha esposa, até dirigindo mesmo. Rapaz, esses motoqueiros daqui, viu, velho? Me dá uma coceira, meu irmão. Me dá uma coceira muito grande, pô. Porque lá não tem, tipo... É crime você dirigir da forma que dirige aqui, né? Moto lá é como se fosse carro. Você tem que até manter uma distância pra não bater. E eles também não fazem essas barbeiragens. Corredor lá, ninguém usa o corredor. Entendi. Mas, Saulo, com relação à criatividade, morar lá, tu acha que isso ampliou ou dificultou? E como é que foi ver a sua arte lá, os desafios para a sua criatividade lá? Como foi? Teve essa questão cultural, né, de convivência ali. O idioma, como você já falou lá atrás, né, tá imerso agora também, teve essa mudança aí. Uhum. Mas agora, com relação a você criar as coisas, porque lá é um horizonte novo que se abriu, vamos dizer assim. Sim. Né? Talvez teve o lado positivo de lugares diferentes. Eu sei que é um cara muito observador, como você falou aqui na sua introdução, como seria a ilustração da sua vida ali. O cara que desenha, ele pensa numa série de elementos, né? E eu pegando um gancho que você falou, você tá cheio de gancho hoje, né? Eu acompanho, tipo tá difícil pra mim, viu, acompanhar aqui. eu acompanho, né, no Instagram, e eu vejo que, tipo, ele tá lá com o esquilinho, né? Aí vai lá, ele faz uma animação, né, que envolve a natureza. Porque, assim, dentro da indústria, a minha função, hoje mais não, né, mas era primordialmente design de personagens. Então, assim, vou explicar de uma forma
um pouco técnica, mas que dá pra entender. Esses personagens que vocês veem em filmes de animação, em TV, eles passam por uma curagem de criação. Uma filtragem de como é que vai ser as vestimentas, que eles falam de shape language, que é como é que vai ser o formato desse personagem, né? Qual é o tamanho da cabeça, qual é o tamanho dos ombros, os dedos. Então, tudo isso passa por um design de personagens. E essa é a minha função, era a minha função, né, na indústria. Aí hoje eu sou mais diretor de arte, porque com o estúdio não tem como a gente só focar nessa parte do... Tem que ver o projeto como um todo, né? Então, desde a produção até a pós-produção, os resultados finais do render, né? Então... Tem que estar acompanhando todo o processo, né? Não... A pergunta, né? Sim e não. Eu vou separar as caixinhas aqui do meu pensamento para poder explicar. O sim é porque eu tive mais contato com a indústria de uma forma presencial, né? Apesar de que eu falei que já trabalhava com clientes aqui no Brasil, aqui em Parnamirim, Natal, de fora, mas isso me ajudou bastante a olhar no olho, a pessoa criar a memória da minha presença e saber quem eu sou, né? Então isso já ajudou bastante. E isso ajuda bastante, né? Los Angeles é o polo dessa indústria, né? De animação, ilustração, conceito visual. Então, assim, quando eu fui pra lá, o pessoal só me conhecia da internet, mas mesmo assim não dava aquele start, né? Então, hoje, tendo contato com a indústria pessoalmente, isso ajuda bastante, me inspira, né? Por exemplo, o Tom Bancroft, ele é um dos animadores do Rei Leão. E o cara hoje é meu amigo, tá ligado? Então, assim... Caraca, interessante, né? Eu cresci assistindo o desenho, né? Aquela obra, e isso eu levei pro resto da minha vida como inspiração, até hoje. E o cara hoje simplesmente é um dos meus amigos, entendeu? Então isso ajudou. Essa é a parte do sim. A parte do não é que em qualquer lugar você pode ser inspirado, né? Qualquer parte do mundo você pode ser, sim, forjar o seu talento, né? Então, o Brasil, principalmente, é um país que é lindo, cara. É uma cultura maravilhosa, cheia de cores, né? Sem aquela questão da representação internacional do Brasil, que é só Arara, Amazônia, né? Mas tem muita... Samba. Tem muitas camadas, né, que o Brasil tem que dá para ser explorado e dá para se inspirar também. Porque é uma cultura muito vasta, né? O nosso Brasil também é um país de grande escala, né? Então tem muitas, digamos assim, muitas cenas, né? Do sertão, à Amazônia e a Rio de Janeiro, praia. Porque a gente isso não é, acho que não tem como culpar o artista individual por isso, mas às vezes a nossa projeção é muito americanizada, entendeu? Nós colocamos no papel muita coisa que eles reproduzem lá. Mas isso até a gente pode falar isso em outro episódio, se eu for chamado de novo, né? Mas tem um aspecto agora eu vou falar da questão visual, né? De criação de conteúdo na animação. A projeção é muito americanizada, a gente pensa de uma forma muito estadunidense, né? E aí, quando a gente consegue colocar o nosso tempero, digamos assim, nos projetos, né? Muita coisa que dá certo pra mim é porque eu penso não só como isso vai funcionar lá, mas também com a vivência que eu tive aqui. Então, ao criar um personagem, eu já sei que eu preciso colocar alguns aspectos que não é só apenas o Robin Hood internacional, mas que eu posso colocar aspectos de um cangaceiro, entendeu? Entendi. Por que isso funciona nesse personagem, entendeu? E é isso que eu acho que traz o diferencial. Porque como os artistas de lá estão acostumados só a absorver essa cultura, você trazendo a cultura brasileira e colocando na sua arte, aí os caras pensam, pô, isso aí é diferente. Previsível, né? Quando você cria algo que já tá batido, fica muito previsível para eles, assim, ver o que eles já veem, e aí quando tem algo diferente, é tanto que chama atenção, no caso. O James Cameron, ele veio para o Amazonas, para observar
que eles têm o caprichoso e Sim, os bois, né? sim. E ele veio observar como é que é essa cultura do Brasil, nessa questão dessas festas, né? Pra reproduzir no filme Avatar. Então, assim, olha que legal, né? Como é rica a nossa cultura e a gente fica procurando coisa de fora. Claro, eu não vou também aqui ser bairrista, né? Como chama. Não vou dizer, não, que é de fora é ruim e o que é de... Não, mas, assim, dá pra fazer uma salada legal, entendeu? Um mix bom dessas duas culturas, né? Dos aspectos e etc. Até Aproveitar. você tocou num ponto bem interessante, Saulo. Que até a gente falou aqui no início, né? E em off também. Que quem conhece já o seu trabalho já sabe assim. Isso aqui foi Saulo que fez, como a gente falou, né? Como foi que você desenvolveu assim? Como você chegou, sei lá, eu não sei nem nem sei se você sabe explicar isso. Como é que você desenvolveu assim que a pessoa bate o olho e só sabe, mas isso aqui foi Saulo. Quando você, cara, eu acho que é como você Desenvolveu chegou o na seu estilo, seu estilo assim. o seu traçado, porque acho que até ele pode falar mais, porque se você ficar consumindo coisa de um artista só, você acaba pegando o traçado dele de tanto consumir, né? Você pode até dizer, né, como é que você fez para até evitar que isso aconteça e você ter... Eu vejo que a minha arte, né, e o estilo até o dia presente é como se fosse uma concha de retalhos, né? Tem sempre um risquinho ali de um artista, um que já se foi, né? O Ziraldo teve um impacto muito grande na minha arte, né? Não o traço em si, mas a criatividade. Como é que o cara criou a Turma do Pererê com aqueles personagens diversificados, né? Exaltando a fauna e a flora do nosso país. Então, tudo isso faz, e juntando ali com aquela influência da Disney, os personagens estilizados, né? E juntando tudo isso, faz com que hoje a observância, o imaginário que eu crio as coisas é baseado nesses componentes, né? Então, assim, vivências também é muito importante. Então, assim, uma das coisas favoritas que eu gosto de fazer é ir para museu, né? Porque sempre ao final, e eu vou com a minha esposa, ela também ama, sempre ao final a gente tem uma conversa de que, assim, Deus, ele não só ele está no início da história, como ele também está presente na história, né? Até os dias atuais. Então, a arte, e aí falando de uma forma mais geral, ela também é dessa forma, né? E para mim, como artista, ainda buscando a minha voz, sempre muda, porque as influências mudam. Apesar de eu já ter o registro, né? Se a gente veio do lado, observar o lado técnico, muita coisa mudou do que eu já fazia, né? Desde a época que eu saí daqui até hoje, mudou algumas coisas, né? Mas é interessante que você perguntou, que eu fiz um workshop lá, e aí um dos alunos, eles perguntaram, justamente essa pergunta que você fez. E aí eu disse, olha, tenha a instiga de viver, né? As coisas estão aí aí fora para você serem observadas, né? E isso faz com que a gente abra os nossos olhos. Porque, assim, se a gente se apegar somente àquelas referências que a gente vê na mídia, na internet, a gente não vai conseguir abrir espaço para encaixar essas coisas. Por exemplo, um dos exemplos que eu tenho é que, assim, eu estava fazendo um trabalho para um comercial, né? E aí, assim, coisa simples, besta, né? E aí eu tava meio que parado numa ideia de que eu não conseguia reproduzir uma janela da forma que ela deveria ser para fazer sentido no comercial. E aí eu disse assim, não, vou dar uma volta. Quando eu tava dando uma volta no quarteirão, aí eu vi uma casa toda esquisita e aí eu vi a janela, né? Aí eu fiquei observando assim, eu tirei até foto. E aí quando eu reproduzi essa mesma janela no projeto, aí o diretor criativo disse, eu amo essa janela aí que você fez. Então, assim, é o meu conselho, entendeu? Tipo, você não precisa ir pro Egito, não precisa ir pra Ásia pra ter essas impressões. As coisas estão à sua volta, entende?
Então, é aquilo que a gente está conversando, né? Aplicar aquilo que você vive, já está presente, né? Já está posto. Então, a observação é a única ferramenta que pode te ajudar. Legal. Você falou isso sobre questão de o mundo, né? Você não precisa ir na Ásia, não precisa ir não sei onde. E eu lembrei que olhando o seu Instagram, o Instagram profissional, vamos dizer assim, aí você criou os destaques lá de vários locais, né? De várias, vamos dizer assim, de vários Os países, né? E achei muito interessante, rapaz, aquilo lá. Tipo assim, você criou personagens que representam países. Os símbolos, né? Símbolos, os símbolos lá. Como surgiu aquilo ali? Assim, você hoje, como você falou, você já teve em Cairo lá no Egito. Quais outros lugares assim que você conheceu e que isso tudo tá lá juntando lá na sua caixolazinha lá e ficando tudo lá pra... Foi até legal você mencionar o Egito, porque assim, foi uma virada de chave no projeto que... eu não sei se pode falar, mas como já falou, eu acho que o John já falou, eu fui pro Egito, pra Cairo com o John, porque a gente tá desenvolvendo um projeto, né? Pixel Grove e a Luz em Ação. Pixel Grove é o estúdio que eu fundei, assim, digamos, o fundador, né? Parece que o cara tem... Chegou no momento dele falar do estúdio, né? Vai falar do estúdio. Não, mas a gente foi para o Cairo justamente para fazer uma pesquisa de campo, né? Nós entendemos que é importante a gente vivenciar uma cultura antes da gente reproduzi-la. Porque mesmo nos Estados Unidos e até no Brasil, a gente tem uma visão muito, digamos, já enlatada do que é passado para nós, né? Então, o nosso objetivo com essa viagem foi justamente abrir os nossos olhos, assim, ver como é que é realmente a cultura e conversar com os locais, ver as cores, sentir o cheiro. E isso é muito importante. É tanto que quando a gente começou o projeto, a gente tinha uma mentalidade, né? E a minha esposa, na época, ela estava escrevendo os roteiros. E aí, quando eu voltei com o conteúdo, com o material, muita coisa assim do projeto mudou, né? A perspectiva mudou, porque não é somente o que a gente bebe da mídia, né? Mas sim, agora eu tenho uma perspectiva mais ampla. Real, né? Eu vejo o que realmente é a vida lá, né? Isso aconteceu com a animação do Aladdin, né? É tanto que o filme é uma piada até para o pessoal do Oriente Médio, porque assim, a representação que daqueles personagens e até mesmo dos ambientes é uma representação até assim preconceituosa, né, dos Estados Unidos com aquele povo, com relação àquele pessoal, né? Então assim, nós tivemos muito cuidado com isso para não cometer esse mesmo erro, né? O que eu penso quando eu penso num cara do Egito? Antes era só aquele cara de burca, né? E um camelo, sendo que não é isso. Não é só isso. Né? Justamente que eu tô rindo, porque é justamente ele falou que tava na minha cabeça. Então, foi com essa intenção que a gente foi lá. Mas assim, as viagens, hoje, pra mim, elas são mais com esse intuito de inspirar e buscar referências para projetos e colocar no papel aquilo que quase a gente está desenvolvendo. Quase ia saindo a palavra do inglês aí. Que você falou, me perdoe, quase ia saindo. E então, Saulo, essa questão de entrando agora, já que você citou a questão do seu estúdio, né? Como foi essa questão de criar o estúdio? Como você falou, já foi surgindo, você não tinha essa ideia, eu acho que, sei lá, pensar 5 anos atrás, quando você começou o seu relacionamento com a sua esposa, você não tinha essa ideia de que, vou criar um estúdio e que vai trabalhar assim, assim, assado. Acho que as coisas foram surgindo. Foi fluindo. Assim, como eu falei, né? Eu tinha uma coceirinha para empreendedorismo. Pra empreender. Porque eu lembro, quando eu era criança, eu vendia os desenhos baseados no trabalho que era passado, né? E aí eu vendia por R$1, tipo, eu faço a capa do seu trabalho por R$1,50 para comprar um salgado na cantina. Então, assim, aquilo ali já foi despertando em mim, né? Eu gostava muito de brincadeira de mercearia, pô. De vender as coisas, sabe? Então, assim, aquilo tudo já era um lado empreendedor. Que eu acho que, sendo artista, eu acho que isso me ajudou bastante também. Porque eu, como diz, né? Eu não vivo só da minha arte. Eu tenho ali
acoplado à arte, esse lado empreendedor que me ajudou bastante, né? Então, assim, todas a linguagem de empreendedorismo, hoje eu gosto, faço parte, né, desse meio, então... Essa parte do autônomo realmente faz florescer na gente essa questão do empreendedorismo, porque você está vendendo, tem toda aquela questão de estratégia, de vendas, e aí entra mercado nisso tudo, né? Que para algumas pessoas é muito chato, mas até para mim mesmo eu gosto, eu passo horas escutando podcast, vendo vídeo dessa... É até engraçado, né? Como assim? O cara faz personagem fofinho, assim, tipo, colorido. Mas essas são as facetas, né? De uma pessoa, de um ser humano. As diferentes nuances, eu acho que isso me ajudou bastante, entendeu? Sim. E eu, hoje, sou um pouquinho de cada coisa, né? RH, então, é isso. Diretor de arte, até o staff lá da pintura. Então, assim... É um pouquinho de cada coisa que a gente vai executando até dar certo. O estúdio hoje, ele atua assim em quais áreas? Você já falou de comercial, né? Você fez comercial. Teve até um comercial pra cá que eu acho que eu vi ano retrasado. Foi de algum comercial daqui, de Natal, não lembro agora do que foi, que eu vi quando eu vi, rapaz, acho que isso é sal. Tem um negócio que eu já vi coisa... de rede social, da Disney, Eu acho que foi do 2021, o governo ele fez uma campanha de animação. Aí eu fiz os personagens falando, né, pra usar máscara, essas coisas. Naquela pandemia. Foi. E aí eles colocaram, acho que foram 9 ou 8 personagens com o estereótipo do Potiguar, né? Tipo... o jovem, o senhorzinho. E aí eu fui responsável para fazer o design dos personagens. E aí eles animaram. O estúdio foi o Estúdio Rocks, daqui de Natal. Sim. Inclusive também foi um dos caras que... o meu primeiro contato com o estúdio de animação foi com eles. E foi assim, para mim, quando eu comecei a conversar e os caras me explicando, não, isso funciona assim, a pipeline. Pipeline é o como se fosse o processo, né? Começa com o sketch e aí vai com processo criativo, as linhas refinadas, e aí depois a gente vai criando um puppet, que no caso é o boneco, né? Vai mexendo uma perna ali, aqui. Enfim. E aí eu fiz esse comercial e aí rodou, acho que por um ano e meio, alguma coisa assim. Mas tirando isso... Teve negócio eu já vi negócio da Disney. Que tu botou na rede social lá. Ah, sim. Hoje eu faço parte do time dos artistas, porque assim, a Disney, ela tem a animação e os jogos. Aí eu sou do time dos jogos. Eu faço parte do time de artistas lá da Disney, né? Para os jogos, no jogo de carta, né? Que é o Disney Lorcana. Então... Legal aí, Entendi. Então, aí, hoje, como o estúdio sobrevive? Pixel Grove, né? Pixel Grove. Como ele sobrevive, assim, os contratos? Não sei os detalhes, assim, mas você trabalha Poxa, com... cara, Pessoal, né? Não tô querendo saber, mas eu falo assim, a diversidade hoje. Você trabalha com a Disney, essas parcerias. A Disney, no caso, é mais um pessoal, não é do estúdio. Como artista, né? Sim. Mas o estúdio em si, nós temos o foco de fazer trabalhos com a língua inglesa, né? Então... nós fizemos trabalho para Warner, já fizemos trabalhos com a New York City University, a Universidade de Nova York. Então, tá vendo? Aí a gente abriu um leque assim de opções, porque quando você fala de fazer trabalhos para o Brasil, funciona, mas assim, se você quiser avançar, né, progredir, colocar mais clientes na sua cartela, digamos assim, tem que colocar a língua inglesa no portfólio, né? Então, hoje a gente trabalha com clientes médios, grandes, mas a gente também, quando tem espaço, a gente pega clientes pequenos também, empreendedor que está começando e aí quer fazer um projeto de livro, então uma animação curta para um podcast ou alguma coisa relacionada a projetos menores. Uma arte, né?
E aí o estúdio se mantém nessa... O estúdio é como se fosse um profissional, mas como se fosse um time, né? Então, a gente tem Project Manager, que no caso é quem faz a curadoria de projetos. A gente tem artistas que trabalham com o conceito, né? Eles não desenvolvem nada final, é só criando conceitos, né? Entendi. E aí tem os finalizadores, que no caso é quem faz a arte final, que é o produto que vai chegar até a audiência, né, final. Então, é uma equipe que não é muito grande, mas assim, a gente tem bons profissionais trabalhando Legal. Porque, tipo, pelo CPF na Disney pelo parte de jogos. E tem o CNPJ que é Exato. fornecendo serviço para... Exato, isso. A galera é tudo americana, tem brasileiro também envolvido nessa? É misturado, tudo, tem canadense, americano, brasileiro. Teve uma vez que a gente até trabalhou com alguém de Jakarta, da Indonésia. Então, Caraca. O bom de ter conexões é isso, né? Que a gente consegue... se o seu trabalho é bom, é bem-vindo, entendeu? Entendi. E Saulo, nisso tudo, como você pode dizer assim, que você viu a mão de Deus? Porque como... isso aqui tá até no final lá, tá mais no final. Mas eu queria já, tipo, antecipar essa pergunta aqui. Como... Não tinha como você imaginar onde você tá hoje, se você pegasse 10 anos atrás, o Saulo 10 anos atrás não imaginaria a sua vida que você vive hoje, com certeza. Porque tem coisas assim que a gente vê assim, eu não sei o motivo de estar acontecendo, mas aí você vê quando você chega lá na frente, por isso que aquilo aconteceu e começa a fazer as conexões, né? Isso. Acho que Como você viu a mão de Deus assim, nisso tudo assim, acho que às vezes você para assim, aqui você fala, meu irmão, eu não imaginava nunca isso aqui. E só Deus mesmo, né? Acho que só... Como você vê isso? Não, você falou tudo. Agora eu vou falar com os artistas cristãos, né? É muito importante a gente tomar cuidado com a vaidade, né? A vaidade de que, assim, eu consegui esse trabalho com essa empresa de Londres e aí eu tô me achando, tipo, caramba... É bom você ter o mérito, você sentir que o Senhor tá te ajudando, né? O Senhor tá colocando aquela oportunidade na sua mesa, mas assim, é muito importante, como artista cristão, a gente vigiar a vaidade, né? E essa é uma das minhas orações até hoje, para que isso não seja empecilho para mim. Sim, orgulho e tal. Tipo, para isso que não seja empecilho de me conectar com a essência, né, do que é realmente ser cristão, de fazer o feijão com arroz, né? Então, essa é uma das coisas que eu penso e ao mesmo tempo eu sou grato, porque o Senhor, ele... isso eu acho que é na história de todo mundo, né? Tem coisas que acontecem que você acha que é por acaso e você se pergunta por quê e ao mesmo tempo... Aquilo ali, a sua maior dor, pode ser o que vai salvar a sua vida, não é? Então, assim, é um processo, por isso que eu usei a ilustração do peregrino, né? Porque é um processo em que, assim, como cristão e artista criativo, né? Você precisa abrir mão de certas coisas, perdoar, se perdoar, né? Que a gente não fala muito de se perdoar, né? Só fala de perdoar o próximo, mas não tem essa que é importante, é a base, né? Mas é importante, sim, a gente se perdoar. E quando eu falo se perdoar, não é criar justificativa pro erro que eu fiz no passado, ou as coisas que eu fiz de ruim. Não é a justificativa, é dizer eu errei, mas ao mesmo tempo eu não vou me martirizar por isso, né? Então, é necessário, sim, a gente se perdoar. Pra quê? Porque a mudança, ela começa de dentro pra fora, né? Então, é um processo que a gente precisa estar atento, digamos assim. E quando eu vejo a mão de Deus agir nessa mesmo em meio à correria, eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu fui pai agora. Sei, pô. Sei, pô. Ainda bem que parece com ela, viu?
Você sabe, né? Eu não ia deixar de tirar onda. Dá o baduntz. Você é um traíra, viu, amigão, viu, amigão? Que bom, né? Que parece com minha esposa. Tá quantos meses o bebê? Vai fazer 7 semana que vem. Mas você sabe, né? Que é só brincadeira sadia, né? Sabe que é... Brincadeira sadia. Mas sim, e aí, no meio da rotina, das coisas acontecendo uma em cima da outra, a gente não pode esquecer, né, que o Senhor tá ali, aquele momento que a gente senta à mesa como família e a gente faz aquela oração antes de iniciar, é importante. É um lembrete, né? Uhum. E é aquela pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, né? É para isso que o Senhor me chamou, né? Sim, sim. Então- Será que eu tô... Esse era o caminho mesmo? Essa era a minha vocação? Eu acho que você tá seguindo a sua vocação, assim. Eu tô de fora, né? Eu vejo que Amém. isso é realmente o que Deus esperava que você fizesse, né? Amém. Porque às vezes a gente fica dando, como é que é aquele ditado? Murro em ponta de faca, né? Deus criou a gente com certos talentos e a gente quer fazer uma outra coisa por um outro motivo. Geralmente é por causa de dinheiro, né? Uhum. Eu vou para essa profissão aqui que é o que me rende mais grana, Uhum. né? Mas não foi os talentos que Deus deu a você. É. Que E ele aí vai você- cobrar depois, né, também. Tem isso também. E aí você, Se você enterrar... né, não é isso? É. Então, pra eu que tô aqui de fora, eu vejo que você tá seguindo realmente e usufruindo dos talentos que Deus deu a você, né? Amém. Assim, eu que tô de fora, vejo dessa forma. Mas eu queria perguntar, nessa mudança, né, que você foi para lá, como é que tá? Porque Saulo, eu acho que, para quem não conhece, ele congregava na nossa igreja, estava aqui com a gente. E aí, nessa mudança, como é que é? Você está congregando na igreja da sua esposa? Como é que foi essa mudança, né, para Na você verdade, de quando- congregar em um... quando eu mudei, eu fui pra Minnesota, né? Que é a fronteira com o Canadá. E aí, a gente já mudou 2 vezes de De cidade, né? Saí de Minnesota, que no caso é o estado que faz fronteira ali com o Michigan também. E aí a gente saiu. Um dos motivos que a gente saiu de Minnesota é porque para visitar o Brasil é menos voos. Então, assim, dessa vez, morando em Filadélfia, a gente só precisou pegar um voo de lá para cá. Quantas horas, hein? 8 horas. Então, assim, simplifica bastante, né? E aí, saindo de Minnesota, a gente tinha que pegar um avião para ir para Nova York, digamos assim, e aí ir para Guarulhos. Então, Fazer assim, escala. ainda mais com filho, é complicado. Trouxe ela? Trouxe, tá lá. Parece que ela gosta de Natal, viu? Você tem que... Pulando e sorrindo, gritando. Tu vai lá pra Ibavim, lá visitar a gente? Vai conseguir... Como é que tá? Eu não sei como é que tá a sua rotina aí, né? No domingo, é domingo, né? De manhã... tem pelo menos dois agora tem cultos, cultos, Tem né? de manhã. De manhã e à noite agora. Pronto, pegando o gancho com a tua pergunta, os cultos lá são de manhã. Não tem culto. Eu estranhei no começo, viu? Não tem culto noturno, não? É só de Não, manhã mesmo? Porque assim, sabe, o americano é só trabalho. E aí, eles colocam o culto pela manhã porque eles dormem cedo pra na segunda já pegar a labuta. Essa é a rotina, né? Uhum. Da maioria dos americanos lá. E pra mim foi muito estranho, assim, cara, eu senti falta daquele espírito de saiu do culto, vamos À noite, vamos lanchar. vamos lanchar, Com pós, né? Mas eu reproduzia isso com a minha família, né? De uma forma que, assim, terminou o curso de manhã, vamos almoçar em algum lugar. Mas, sim, eu faço parte da City Light Church, que é no centro da Filadélfia. Então, somos parte do corpo lá. E eu gosto. Eu A igreja amo. americana, que você falou, acho que foi em off, né, que você tá dizendo, né? Que a igreja só é americana, tudo em inglês, pastor americano. Uhum. Porque às vezes, geralmente não, muitos brasileiros que vão para os Estados Isso Unidos. aí é Orlando, né? Orlando que tem aquele negócio. acaba demais, Uma né? igreja de brasileiros, porque lá tem igreja de brasileiros. Tem. Mega igrejas hoje lá. O Brasil tá exportando. Geralmente Vai é falar o Orlando. nome? Neopentecostal. Vai falar o nome? Não. Não sei. precisa. Não tem brincando. problema não, né? Não tem problema, né? Mas tem muitos brasileiros vão pra igreja de brasileiros lá, né? Uhum. Mas lá no caso você tá na igreja de americanos mesmo lá. Sim.
Até porque, assim, pra mim, é muito importante ter essa conexão com a língua, porque eu tô muito confortável com a minha esposa. Eu entendo ela, e ela me entende em português. É diferente, né? Por simbiose, entendeu? Tipo, pensa... É. Você já pegou o sotaque dele, parecido Em dela. casa, vocês falam mais inglês ou português? Inglês. Inglês. Só inglês. Porque Mas a gente ela fala em é português de vez em quando, principalmente quando a gente vem pra cá. Sim. A gente coloca o português, porque quando a gente pensa em criar os nossos filhos, né, a Selena agora, eu penso que ela precisa falar não só o inglês, mas o português também, Pra né? poder se comunicar com os Vai ser bom parentes pra ela, dela, né? Pra É. ela. Como é Eu que vai tenho- falar com o titio? Hã? Com o titio, como é? Silas. Silas, né? Titio Silas e tio titio Samuel. Samuel. Como é? Mas assim, eu tenho um amigo que os pais dele são brasileiros, mas ele nasceu lá. O português dele não é como o nosso, assim, né? Bem articulado. Mas ele fala, se comunica, né? Entende? Não vai passar aperreio se precisar se perder em algum lugar, entendeu? Então, pelo menos o básico é importante, né? Mas aí, voltando para o assunto da igreja, aí como é que foi? Acho que outro choque cultural foi a igreja, porque com certeza, mesmo sendo a igreja, não sei se é a linha batista, seja a linha que for, mas num outro país, talvez o estilo de pregação, a forma... Porque aqui a gente trabalha com um pequeno grupo, eu não sei se lá tem isso, Tem. né? Geralmente, as igrejas lá, é frequente essa questão de pequeno grupo ou é só grande grupo mesmo? Tem. E eles chamam de small group. Pequeno Legal, grupo. Só pra... E assim, eu acho que acho que é até uma visão mais universal dessa questão da comunhão, né? Porque se a gente... eu vou cavar um buraco aqui que... Mas se a gente for analisar o modo como a gente vive como igreja hoje, comparando com a igreja de Atos, cara, a gente tá muito distante ainda. Não tem nem Entendeu? de Atos, não tem nem comparação. Que você Porque- vive em uma comunidade onde todos te ajudam e todos estão ali integrados, né? É muito, ainda mais na cultura americana, onde O eu, né? você só abre a porta da sua casa se for para familiar ou se é amigo de infância, né? Então, assim, e isso aí é até um motivo para a gente orar, né? Pelo menos a gente que está inserido nesse contexto, orar nesse sentido de que, assim, Deus quebrante o coração da nação americana para que tenha mais esse espírito de comunhão, né? Porque se você falar assim, ó, vamos organizar alguma coisa, tipo, acampamento, retiro, nunca ouvi falar disso lá, entendeu? Então, assim, e pra mim, e até fica uma deixa aí, né? Retiro é muito importante, assim. Eu lembro que pra mim, a minha caminhada cristã, né? Os retiros, eles eram... fizeram parte da minha história, não só como pessoa, mas como cristão, né? Eu acho que até o Ilcinho, né, supervisor dos jovens aí, pode até falar, porque realmente quando tem acampamento assim, geralmente a galera fica mais conectada, não só entre o pessoal, mas até com Deus, muito né? a comunhão, né? Fortalece muito, assim. E assim, as memórias que eu tenho de quando eu era criança, de acampamento, de retiro, cara, aquilo ali pra mim, quando fala de comunhão, é aquilo ali, entendeu? E o meu imaginário do céu é como se fosse um grande retiro, assim, né? Que as pessoas não vão estar lá só pra ter diversão, né? Mas sim estar unidos. É tanto que até tem acampamento que tem uns irmãos que se abocanham, né? Tem uns irmãos que brigam com o outro e depois tá chorando na mesma. Se reconcilia. Mas é bom ver isso, né? Porque você vê que tem uma essência ali. Tem um negócio até que, sei lá, os caras falam, meu amigo, por isso que eu tô aqui, pô, para que você possa exercer o perdão, né? eu faço as trairagens. Tá. Aí já é intencional, né, É tio? intencional, já é pecado. Não, é pela zoeira, né? Mas é isso. Meu irmão, já vamos, deixa eu ver aqui quanto tempo aqui, uma hora e pouco. Aí tá ótimo ainda, tempo saindo. Agora vamos, a gente já passou aqui muitas coisas, muitas áreas, algumas a gente pulou que eu não vou voltar mais. Eu não sei nem do que a gente tá falando. É bom que você tá indo aqui na conversa da gente. Mas vamos pensar agora,
o cara é isso mesmo. O cara a maturidade vai fazendo com que ela passe de aprendiz para agora é o Relâmpago McQueen, né? O último filme dos carros, o Relâmpago McQueen tá ficando velho, agora já é mentor, né? Tá sendo mentor. É o técnico, sei lá. Com certeza, assim, muita. Você falou que participou do workshop, já deve ter gente assim que se inspira em você, se inspira na sua vida, na sua história de vida, no seu testemunho como cristão, como artista. E para quem tem talento, mas que tá aqui, morando aqui em Parnamirim, no interior do RN, sei lá, aqui no Brasil, e acha que nunca vai dar certo, que às vezes tem até aquele sonho de, não só de arte como a sua, mas música, a gente já falou aqui muito sobre música aqui no podcast, É verdade. mas qual conselho você dá, assim, o que você poderia dizer para aquela pessoa que tem um talento, que foi Deus deu para ela um talento, lógico que um talento é como um diamante na natureza, que precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado. Mas aquela pessoa que tem um talento, às vezes sente assim o seu coração queimar para alguma coisa mais artística, mas que ela olha assim e fala, rapaz, não dá para viver disso, eu não vou conseguir viver disso. Mas você, como um cara que talvez você mesmo não se imaginasse vivendo disso, isso sendo a sua profissão, sendo o seu ministério, mas hoje você está vivendo disso, qual conselho você dá para essa pessoa que tá lá no início achando que não, isso não vai dar certo não, isso aqui acho que vai ser só hobby mesmo, e tá lá às vezes deixando uma gaveta, tá lá deixando enterrar, tá lá deixando de lado e às vezes só focando na questão do financeiro, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui dá dinheiro, e às vezes vai até conseguir, mas talvez vai ser uma pessoa triste, frustrada, porque vai trabalhar com aquilo que não gosta, não necessariamente você tem que trabalhar só com o que gosta, mas qual conselho você dá para aquela pessoa que às vezes assistindo isso aqui hoje se sentiu assim inspirado, que se sentiu assim motivado, instigado ali, mas que mesmo assim, mesmo assistindo tudo isso aqui, ia falar, rapaz, não, isso não é pra mim não, foi só pro Saulo, foi só pra Walter Cleiton, né, no lado do seu teclado, sendo músico. Qual conselho você dá pra pessoa? É o clássico coloque Deus na frente, né? Parece até clichê quando a gente fala, mas é a verdade. É o colocar Deus na frente das suas decisões. Se você quer muito isso, Deus vai te perguntar de diversas formas se você realmente quer aquilo, né? E isso me lembra um período que a gente estava construindo o estúdio, né? E a gente estava terminando um projeto e precisava de mais clientes para manter a atração, né? E aí eu conversando com minha esposa, eu disse... se a gente não der esse salto daqui para ali, a gente vai precisar fazer outra coisa nesse sentido, né? O estúdio não pode ficar parado, a gente tem pessoas que agora somos responsáveis, né? Querendo ou não, eu sou administrador não de uma empresa, mas de pessoas. E aí, a primeira coisa que a mente humana faz é entrar em pânico, né? Então, eu pensei, Deus, ele não é só o mantenedor, mas ele é o patrocinador, entendeu? Então Deus é o maior patrocinador de sonhos. A gente só precisa perguntar e pedir, né? E colocá-lo na frente. A prioridade deve ser ele, né? Então, e eu tô falando isso não jogando palavras bonitas à mesa, mas sim baseado no que eu vivi. Então, assim, a gente passou por essa situação em que eu disse, Deus é o maior patrocinador de todos. A gente não tem esse cliente X ou cliente Y agora, mas Deus, ele é quem vai prover essas coisas. Ele quem abre as portas, né? A minha sogra, ela costumava fazer uma oração que é colocar para que Deus faça com que os papéis caiam nas mesas certas, né? Então, é assim como Deus faz, né? O cara que saiu lá do Parque Industrial, né? Tu estudou no Monte Sião também, não foi? Eu estudei no CAD. Acho que tu estudou no CAD também. No CAD. Ah, não. Monte Sião foi... Foi outra pessoa. É porque eu estudei com ele, né? Eu fazia, acho que o terceiro ano, tu fazia o primeiro, alguma coisa. E aí, quem diria, né? E eu digo assim, que eu não tenho a síndrome do personagem principal, né? Eu não sou o cara especial. Eu acho que Deus pode usar qualquer um, a qualquer momento. Mas tem sempre aquele temperinho que é quando você pensa que não pode chegar, é quando Deus realmente quer te chamar para aquilo, né? Então, é isso. Você falou um negócio interessante, que é
colocar Deus na frente. E geralmente quando vai, por exemplo, um projeto de carreira assim, geralmente a pessoa não busca se a Deus se é aquilo realmente que é para a pessoa fazer. Às vezes as decisões são tomadas sem colocar os pés de Deus primeiramente, né? E por isso que eu achei interessante a resposta dele. Posso dar um exemplo? O nosso estúdio, ele trabalha com projetos desde short films, que no caso é curtas, né? Comercial e indie, que no caso são projetos que são, digamos assim, tem um grupo de amigos que quer fazer um jogo de tabuleiro. Só para eles terem algo para se entreter, né? A gente faz esse tipo de projeto. Mas um princípio do estúdio a gente não faz nada que envolva bebida alcoólica e drogas. Sim. Que algumas drogas são lícitas lá nos Estados Unidos, né? E a gente não... Se vier a proposta, né? A gente não pega. Independente dos dígitos. Entendi. Não pega. Porque essa é uma forma de que a gente manifesta, né? O nome do Senhor nas coisas que a gente faz, né? No ordinário, né? E o que Então, tu acha desse movimento aí das bets? das bets. Porque De muita apostas. coisa que tá saindo patrocinando muita coisa, né? As bets tá patrocinando muito. E tem a questão do gambling. Gambling, Né? Gambling. É uma crise também que tá pegando todo mundo, né, velho? E às vezes eu vejo os vídeos, o pessoal se mata porque chegou a um ponto que não... Eu acho que não pode nem falar. Depois corta isso aí, viu? Pra não dar... Mas... Não dá ruim, né? A gente é contra. Não, mas bota um bipzinho. Né? Mas enfim, é uma tristeza, né? Não, e nós não vem ao caso aqui do nosso episódio aqui, mas eu tava vendo até uma estatística que saiu agora recente com relação ao vício em apostas de cristãos. E foi feita uma pesquisa entre cristãos evangélicos e cristãos católicos. Não lembro agora qual foi o estudo que fez a pesquisa, não vou saber dizer. Mas essa pesquisa apontava que entre os cristãos evangélicos o índice é maior do que entre católicos. É mesmo? Cristãos que tipo assim, no período lá, no último mês, ou no último ano, não lembro, o percentual de cristãos evangélicos chegava a quase 40%, eu passava de 40%, não, parece que era 47%, 42%, era 47% de cristãos evangélicos que tinham jogado pelo menos uma vez no último ano, enquanto entre os católicos era 30 e alguma coisa. Ou seja, entre nós evangélicos, isso está sendo um problema e é pouco falado, né? Acho que até futuramente gravar um episódio sobre isso aqui, eu acho que é algo relevante, porque Davi, a gente falou em Davi aqui, da vida da igreja, irmão de Juninho, irmão de Bruna, ele trabalhou um tempo na telepesquisa, lá na TP, e nessa parte de atendimento com relação a jogos. Uhum. E ele disse que ele Pegava presenciou casos. muita história assim, complicada, assim, da galera ligando porque tinha gastado dinheiro demais, dinheiro que não era dele, dinheiro da casa, e o cara desesperado, tipo assim, alguma forma de ser ressarcido, mas Já é. ninguém te obrigou. É complicado, Como mas se fosse um vício em drogas, né? é complicado. Mas, meu irmão, ainda nessa linha de conselho aí, como você deu, e para quem já está trabalhando na área, produzindo alguma coisa desse tipo, e sonha, almeja trabalhar com isso, com arte, com alguma coisa voltada à arte, para fora do país, quais seriam os conselhos que você poderia dar para essas pessoas, assim, a pessoa que já está, às vezes, empreendendo aqui no Brasil, mas quer expandir? Eu vou falar baseado na minha experiência. Claro que eu não sou o tutor da verdade, mas consistência e coragem. Consistência para você sempre não desviar o foco do que você quer fazer. Consistência, a gente pensa que é sempre o mesmo nível de energia, sempre, né? Mas na verdade, é a extensão do que a gente produz, né? Consistência e coragem para expor o que você faz. Porque não adianta de nada se eu faço a mesma coisa todos os dias, mas eu não tenho coragem de mostrar, né? De me expor, né? De coragem de correr risco, né? A gente fala muito de que a gente sempre tem que continuar fazendo, mas eu vou continuar fazendo escondido, entendeu? Então, consistência e coragem, eu acho que são duas coisas que me ajudaram e me ajudam ainda, porque eu vou falar pra você, tipo, pra mim, como brasileiro, né, e falando
inglês, não pense que eu tenho essa confiança toda de chegar em uma reunião, né? Que já aconteceu de eu estar em uma reunião com pessoas que iriam tomar decisões que seriam importantes para o estúdio e eu simplesmente travar ali, né? Então, assim, mas é um aspecto da coragem, né? Eu estava ali, estava de peito aberto, mas no final das contas deu tudo certo, entende? Então, coragem para Se expor. se expor, coragem para assumir que errou, né? Coragem para ir lá e aprender e não ter vergonha de dizer que está aprendendo, né? Então, consistência e coragem, digamos. Legal. Show de bola. Rodrigo, mais Eu- alguma pergunta, pessoal? Rapaz, assim, o que tinha pra falar, perguntou, né? Mas aí a gente não posso perguntar tudo, né? Deixar aí Eu- pros bastidores aí. Eu tenho mais 5 horas aí. Ó. Rapaz, passou algumas coisas aqui que a gente não perguntou, mas que eu acho que, assim, de maneira geral, a gente pincelou tudo. Foi uma conversa muito legal, assim, com certeza que deu pra gente entender muita coisa, e com certeza quem assistiu aí, quem vai assistir, vai ser abençoado pela sua vida, meu irmão. Mas, antes de terminar, eu queria que você dissesse aí para quem deseja acompanhar seu trabalho, quem já te conhece aqui que não está te acompanhando, ou quem assistiu aqui que não conhecia o Saulo e agora quer conhecer o Saulo, queria que você deixasse aí eu sei que tem lá o seu Instagram, tem um site também que tem muito material seu lá. Tanto quem quiser conhecer sua arte, lógico que o nosso público não é um público talvez que vá contratar o Saulo, né? Eu acho que não é, nosso público é bem esse, é mais pessoal de Quem sabe, né? Ninguém sabe. Quem sabe, esse network, ele O boca a boca funciona. é aí incalculável, chega- assim, as oportunidades que surgem de coisas simples. Mas, para quem deseja acompanhar o trabalho do Saulo, deixe aí as suas redes sociais, o seu site. Primeiramente, obrigado por ter me convidado aqui, né? O prazer é todo nosso. É uma- Nós que agradecemos. É uma honra. Quando você me mandou a mensagem, eu fiquei feliz. Então, obrigado por ter me chamado. Apesar de que eu não sei se eu tenho muito a contribuir, mas Oxe. Que obrigado. Pra me achar é simples, é Saulo NT, e aí já vai aparecer lá na pesquisa. E o meu site é mais pra portfólio, é mais pra mostrar o que eu consigo trabalho. fazer, né? E é www.saulont.com. É simples. Né? É simples, é muito simples. de achar. Bota na tela aí. Né? O editor vai Não, botar. brincadeira. O editor vai colocar lá, vai aparecer aqui. Lá. Não, isso vai colocar. É porque esses camaradas aqui, ele, Gabriel, Coloca o foguinho aí, coloca o foguinho também. Um bocado de efeitos aqui. Eu falo, não, meu amigo, como é que fala? O orçamento do podcast é baixo, dá pra ficar colocando. Não, eu vou também falar. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta muito legal. Porque ele consegue fazer as disparidades, eu acho que chama. Que quando você comenta em alguma coisa, aparece para uma pessoa que está relacionada. Então, assim, vai criando ali é o conceito de network mesmo, através de interações. Então, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, é Saulo Nate, e aí cria essa conexão que se eu interagir com as suas coisas também, aparece para outros profissionais e assim cria Essa rede, né? essa rede. O conceito do LinkedIn como rede social é diferente, né? É interessante isso aí mesmo. Bem legal. Então, pronto. Então, fica aí os contatos do Saulo para quem quiser acompanhar. E com certeza você vai ser abençoado pela arte do Saulo, pelo trabalho que ele produz, que é muito bom, que é uma benção mesmo. Agora, eu queria que você deixasse uma palavra final para quem ouviu até aqui, para quem chegou até esse final. A gente sempre fala, né? Nesse tempo Guerreiros. de conteúdo curto, né? Que as pessoas só querem consumir shorts e Geração TikTok. e tal. Assistir um podcast até o final é raro. A gente vê aqui nas estatísticas do podcast que assiste total é pouca gente, em número ainda em relação a quem começa, né? Mas vamos presentear, assim, quem chegou até o final. Um conselho aí, uma palavra. O que Deus colocar no seu coração, fique bem à vontade, meu. Eu vou pensar em quem eu era quando eu era criança, né? E vou tentar
canalizar essa mensagem para esse perfil, né? E aí eu digo, a primeira das coisas é Deus na frente, como eu falei antes. Ele é quem vai abrir as portas que já estão abertas. Então, não duvide do potencial do Senhor, né? A gente tem muito esse costume de que, não, o Senhor vai prover. Mas a gente fala, nem pensa no que tá... Não reflete, não pensa, né, no que tá falando. Só fala. O Senhor, ele realmente está com você nesse processo. E não desista. Eu sei que isso parece até clichê, né, a gente falar, mas existe um poder na consistência, no flow de como você faz as coisas, quando você permanece, né? Se é realmente isso que você quer fazer, né? E a terceira, e eu acho que não menos importante, é não deixe as asas da criatividade morrerem, né? Se alguém olha pra você e julga, essa pessoa tem umas ideias malucas, né? Uhum. Não deixe ninguém cortar a sua criatividade e desestimular, né? Porque o que é maluco pra você, maluco pra alguém, é muito importante para uma mesa de ideias, né? Que apreciam esse tipo de conteúdo. É tanto que tem uma agência que elas, em toda reunião, eles falam: aqui não existe pergunta idiota e não existe ideia, eles falam silly, ideia boba. Silly. Então, assim, todo insight, todo tipo de contribuição é importante, né? Então, acho que é isso. Não deixar ninguém desestimular você dizendo que isso é doido demais pra... Não. Toda ideia cabe em algum lugar, né? Então, é isso. Legal. Show de bola. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe sua vida, abençoe sua esposa. Como é que é o nome da bebezinha? É Selena. Selena. Deus abençoe a pequena Selena lá de 7 meses. Que ela seja cheia de vida, cheia de saúde. Que o Senhor a torne uma grande mulher de Deus. Amém. Assim como a mãe é, assim como o pai é também. Que vocês sejam abençoados lá na igreja que vocês fazem parte. As suas vindas aqui, lembrem da gente, né? Quando vier novamente pra cá. Quando eu vier novamente, eu vou trazer uma sacola de café. Starbucks. As portas aqui estarão abertas. Sempre eu falo isso para os nossos convidados. Que quando vem aqui a primeira vez, né, para ficar só uma vez, as portas estão abertas. Querendo algum tema, se tiver lá... A gente pode falar da próxima vez, né, que eu vim, sobre inteligência artificial. Sério? Estamos usando em tudo, estamos usando. A gente pode conversar sobre isso, né? Eu já tô me convidando pra... Já dando tempo. Aí... Mas que já se convida a dar o tema, tá ótimo. Fico muito triste com uma notícia dessa. Quando vier novamente a gente conversa. Não, mas é um debate legal. Acho que... E até mesmo como cristãos a gente precisa discutir e debater sobre isso, né? Sobre IA, né? Claro, tem mais assuntos importantes no mundo acontecendo no mundo, claro, né? Mas... É um legal, um assunto legalzinho pra conversar. Muito bom. Mas é uma coisa que está afetando tudo. Então, como nós cristãos estamos inseridos nesse mundo e tá dominando, né? Mas já tem pregação saindo em ChatGPT já? Será? Rapaz, Já. eu acho que sim, viu? Já sim. Pelo menos as imagens o nego tá fazendo. E aí? Como é que faz aí? Como é que faz aí? Tá no final do podcast, deixa pro próximo. Não, mas aí é a deixa. É o gancho, né? É o gancho. Tu tá só nos ganchos, Capitão Gancho. Beleza, vamos fazer esse compromisso então. A gente vai falar de inteligência artificial no próximo. E já fica aí, vai ser mano. quente. Se você demorar, a gente faz remoto. Sei lá, vem de lá pra cá. Beleza. Beleza? Será que a tua internet vai dar certo? Porque a nossa do Brasil. O cara veio hoje pra me tesourar, né? Rapaz, esse Rodrigo não é à toa, não. Porque a do Brasil é a melhor internet. Você tá certo, tá bom. Pessoal, então, muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Daqui a 15 dias, o episódio 66. Então aguardem, não deixem aí de comentar, de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal. E você que está pelo Spotify também, nos acompanha no Spotify. E que Deus abençoe. Sigam o Saulo lá nas redes sociais dele, lá no LinkedIn, no site também.
Vai ficar tudo aparecendo aqui na legenda. E se eu me lembrar, eu coloco na descrição do vídeo do YouTube também. E o foguinho também, né? Não pode esquecer. Gosto de foguinho, rapaz. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. É.